Olá pessoal, então hoje estamos aqui para falar sobre fitoterápicos e interação medicamentosa. Então, vamos começar falando sobre o que são fitoterápicos. Os fitoterápicos são uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sendo elas cápsula, xarope, gel, entre outras. E qual a diferença entre um fitoterápico e um medicinal? O medicinal são as que chamamos de remédio, que são capazes de aliviar dor ou curar enfermidades. E tem a tradição de uso como remédio em uma população, basicamente na forma de chá ou infusão. Já o fitoterápico é quando pegamos essa planta medicinal e é feito um processo de industrialização nele. E por que fazer o processo de industrialização? É para evitar a contaminação por micro-organismos e substâncias estranhas, como por exemplo os chá in natura que colhemos direto da horta de casa. Conforme guardamos, ocorre o grande risco de criar mofo, umidade, entre outros, podendo modificar esse ativo dentro da planta. Então, utiliza-se esse processo, que é fiscalizado pela Anvisa antes de ser comercializado o fitoterápico. Então, aqui a gente vai ver algumas interações medicamentosas com os fitoterápicos. Então, vamos começar com o ginkgo biloba e o omeprazol. O ginkgo biloba ele tem uma interação bem grave com o omeprazol, tem um risco de complicação de hemorragia e porque ele aumenta a fluidez sanguínea. Depois temos o guaraná com analgésicos. Então, ele potencializa a ação dos analgésicos e ainda se o paciente usar algum anticoagulante junto, ele pode inibir a agregação das plaquetas, aumentando ainda o risco de sangramento. Eucalipto e drogas que atuam no sistema nervoso central têm uma interação bastante voltada para a dificuldade de raciocínio e alterações no sistema nervoso. Depois temos alcachofra e diurético. Altera a questão do volume sanguíneo e pode gerar uma queda de pressão no paciente, devido a ele estar usando duas substâncias que têm um potencial diurético. E também pode aumentar a excreção de potássio e pode causar uma hipovolemia no paciente. Guaco e antibiótico. O guaco, então, ele é muito utilizado para tosse, para quando a pessoa está com gripe. E o uso dele com o uso do antibiótico, eles interagem podendo diminuir a eficácia do antibiótico por competição e podem interagir então sinergicamente. Boldo e anticoagulante. O boldo ele é muito utilizado para questões digestórias, mas se o paciente faz algum uso de algum anticoagulante, ele tem essa ação aditiva, ele potencializa a função antiplaquetária e anticoagulante do paciente, não sendo indicado então o uso deles. Então, alho e anticoagulantes. O alho ele é bastante utilizado aqui no inverno para curar gripe, entre outras funções. Então, drogas como a varfarina, ela pode aumentar o tempo de sangramento nos pacientes e também pode ter a função hipoglicemiante e pode causar uma diminuição excessiva de glicose. Camomila e anticoagulante. Quando a gente usa fitoterápicos que têm o poder de intensificar a ação depressora do sistema nervoso central e o indivíduo já usa algum medicamento sedativo, pode intensificar ou aumentar a ação depressora do sistema nervoso central, podendo deixar o paciente muito dopado por utilizar um fitoterápico que também atue nessa questão do sistema nervoso central. Pode aumentar também o risco de sangramento. A castanha da Índia e os medicamentos, então, têm interação com vários medicamentos, tendo estudos mostrando o aumento da chance de sangramento quando utilizado constantemente com um ácido salicílico, varfarina, heparina, ou seja, toda essa classe de medicamentos de anticoagulantes. O gengibre e medicamentos interagem com alguns medicamentos em relação à estimulação do ácido clorídrico. Ele também pode aumentar o risco de sangramento quando utilizado junto a esses medicamentos. O ginseng e os estrógenos, a interação deles aqui pode aumentar a atividade estrogênica, aumentando o sangramento menstrual excessivo. O sal palmeto com hormônios normalmente é utilizado para pacientes que têm alopecia e acne. Ele tem a seção hormonal oposta à testosterona e pode interagir com os estrógenos presentes em terapia de reposição hormonal e em contraceptivos orais. Tem-se também a questão de que os taninos presentes nessa planta podem limitar a absorção de ferro dos alimentos.
O chá verde benzenos, a cafeína interage e acaba prejudicando a biodisponibilidade de algumas vitaminas, principalmente minerais, e também a questão de aumento de pressão arterial e risco de infarto se fizer essa associação com o paciente que tenha esse risco. Tem um efeito oposto com benzodiazepínicos e o uso em excesso pode interferir com a vitamina K ou com anticoagulantes, podendo levar a um risco de sangramento também. A associação do maracujá e o sistema nervoso central intensifica a ação de hipnóticos ansiolíticos, aumentando a sonolência, podendo deixar a pessoa dopada e é capaz de levar a pessoa ao coma. Tem grande risco de sangramento quando associada a outras plantas. O consumo dela juntamente com a cafeína ou o guaraná, ou seja, estimulantes, pode aumentar a pressão arterial do paciente. É importante ver se o paciente faz o uso de álcool, pelo fato da interação dele com algum ansiolítico ou outro relacionado, causando sensação de que está dopado. Os citoterápicos e anticoncepcionais, então, alguns estão associados a esse efeito adverso em relação aos anticoncepcionais, principalmente a erva de São João, que é bastante utilizada, tendo esse efeito de aumentar o efeito tóxico da progesterona e também a questão de alfafa, soja e cará, que também atuam nos estrógenos, como, por exemplo, quando a mulher não tem leite para amamentar, os médicos suplementam o extrato de alfafa para aumentar a produção de leite para ter essa ação dos estrógenos.